Você acha que disciplina nasce quando tudo está organizado? Eu penso exatamente ao contrário. A verdadeira disciplina nasce quando tudo está dando errado. Porque é fácil ter disciplina quando você dormiu bem, quando você está bem alimentado, quando você está motivado. Mas no exército, nas missões de campo, foi no caos que eu aprendi o verdadeiro significado da palavra disciplina. E foi ali que eu entendi uma coisa: a disciplina não serve para facilitar a missão, ela serve para que você não seja vencido por ela. E foi ali que eu entendi por que a disciplina nos torna imbatíveis. E eu vou passar tudo para você aqui nesse vídeo, mas antes de a gente iniciar, por favor, já deixa o like aqui, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que ele é relevante e entrega para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os outros vídeos que eu estarei postando aqui. E bora pro vídeo. Durante anos, servi na brigada de infantaria paraquedista e passei por diversos exercícios e manobras no campo. Dormi pouco, molhado, com frio, cansado, carregando mochila pesada e sem conforto. E existe algo muito interessante. Lá, ninguém pergunta se você está confortável. A missão continua. E enquanto existem muitos gurus falando de disciplina na internet, no campo ela deixa de ser teoria, passa a ser sobrevivência. E foi ali então que eu percebi que existe dois tipos de disciplina, e as duas são indispensáveis. E quem domina as duas dificilmente falha. A primeira disciplina que eu quero falar com você aqui é a disciplina mediante ordens. E claro, essa é a mais simples de entender. Existe um comandante, existe um planejamento e existe uma missão. E existe alguém que precisa cumprir exatamente aquilo que é determinado. Se a missão é explorar um determinado território, você explorava. Se era para realizar cobertura para uma outra equipe, você cobria. Se era para permanecer em silêncio, você permanecia. Se precisasse ocupar determinada posição, você ocupava. Você não inventava, você não improvisava e você não fazia do seu jeito. Porque naquele ambiente, cada pessoa cumpria uma determinada função. E quando o indivíduo falhava, toda a equipe ficava exposta. Foi ali também que eu entendi que a disciplina é confiar no planejamento, mesmo que você não entendesse o real sentido daquela ordem. E sabe o que é interessante? Isso acontece exatamente igual na preparação para um concurso público. O treinador passa o planejamento, define o volume, define o descanso, passa o cronograma, mas o indivíduo inventa seu próprio método. Treina mais do que deveria, ou menos, pula etapa e muda toda a estratégia. Depois pergunta por que não evolui. Mas existe outro tipo de disciplina que é ainda mais difícil, porque é a disciplina que não depende de alguém mandar você fazer. É a disciplina consciente. No campo, quando finalmente éramos liberados, a vontade era uma só: dormir, literalmente apagar. Mas antes de sermos liberados, existia uma missão invisível: conferir o equipamento, limpar, fazer a manutenção e conferir se tudo estava funcionando. Porque amanhã aquele equipamento poderia salvar a sua vida. Depois vinha outra batalha: cuidar do próprio corpo, fazer a manutenção do pé, lavar, secar, tirar as meias e cuidar da própria higiene. Se alimentar corretamente, se hidratar e tudo isso quando o corpo simplesmente queria deitar. Muitas das vezes você ia deitar mais tarde porque você simplesmente escolheu fazer aquilo que devia ser feito. E ainda existe outro detalhe: muitas das vezes acordávamos antes do horário determinado. Ninguém dava essa ordem, mas sabíamos que era necessário. Era a oportunidade de revisar todo o material, verificar se nada ficou para trás, porque depois que começasse a missão, não teríamos mais tempo para isso. Foi ali que eu entendi: disciplina consciente é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, quando não existe cobrança, quando não existe fiscal, quando não tem ninguém ali para te dar o parabéns. É você contra você. Talvez seja exatamente isso que está faltando para muita gente. As pessoas querem vencer, mas querem vencer apenas quando estão motivadas. Só que a disciplina, ela não nasce no conforto, ela nasce no caos. Ela nasce quando você está cansado, quando você está frustrado, exatamente quando você não quer mais. Quando tudo dentro de você está pedindo para você desistir, parar, é exatamente nesse ponto que a disciplina começa a ser construída dentro de você. Porque ninguém se torna imbatível por não errar. Você simplesmente se torna imbatível porque reduz ao máximo a chance de errar. E isso acontece quando você resolve fazer
todos os mínimos detalhes que a maioria resolve ignorar. Foi isso que eu aprendi nas forças militares. E é exatamente isso que eu continuo aplicando na preparação física dos meus alunos, por exemplo. E se existe uma frase que resume tudo que eu vivi nas diversas campanhas, nos campos, nas manobras, é exatamente essa: a disciplina é o que nos torna imbatíveis. Não porque ela elimina as dificuldades, mas a disciplina faz você chegar preparado para enfrentar as dificuldades. A missão pode até ser difícil, mas quando a disciplina faz parte de quem você é capaz de entrar em qualquer batalha com muito menos chance de falhar. Agora eu quero saber de você: qual dessas duas disciplinas você acredita que precisa desenvolver mais hoje? A disciplina mediante ordens ou a disciplina consciente? Escreve aqui nos comentários a palavra disciplina e complemente com a disciplina mediante ordens ou a disciplina consciente. Eu quero ler cada comentário e descobrir quem resolveu realmente viver esse princípio e não apenas admirar essa ideia. Porque no fim das contas, não vence quem é que tem mais talento, mas quem decidiu se manter disciplinado mesmo quando todos desistiram. E depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai se tornar um guerreiro que não vai desistir facilmente. Você vai viver a disciplina de uma forma totalmente diferente, vai entender que você dá o comando da disciplina autoconsciente. Vão para cima, até o próximo vídeo. Fosse honra.